Olá, eu sou a Marilza Roberto da Silva Sachelarite, sou acadêmica do curso de Formação Pedagógica em Pedagogia pelas faculdades Uninter e juntamente com o acadêmico Lincoln Ramon Sachelarite, também da Faculdade de Formação Pedagógica em Pedagogia pela Uninter, estaremos apresentando o projeto de extensão cujo título é Amizade, com jogos pedagógicos e confecção de brinquedos reutilizáveis. O tema deste projeto de extensão foi desenvolvido com o objetivo de refletir sobre os jogos e brincadeiras na educação infantil. Esse projeto foi elaborado para os professores aplicar em sala de aula, na educação infantil com crianças pequenas. E também para alguns pais que queiram fazer, esse projeto de uma forma ou de outra com os seus filhos em casa. A brincadeira, ele está presente na vida das crianças desde os seus primeiros anos de vida, de forma natural e progressiva, e necessitando de intervenção da sua mãe no meio em que ela está inserida, para logo desenvolver suas habilidades e formação do seu cognitivo, psíquico e motor. No desenvolvimento desse trabalho, nós vamos ressaltar que as brincadeiras fazem parte do universo infantil e trazem relação ao sentido escolar, uma compreensão dos conteúdos por parte das crianças e do processo de brincar, por ser um brincar prazeroso, principalmente quando os jogos e brincadeiras são introduzidos no planejamento do professor. Isso trará uma educação mais qualitativa e completa. A brincadeira ela tem um papel fundamental no processo de aprendizagem na educação infantil. E é por meio delas que as crianças desenvolvem sua criatividade, autonomia, capacidade e reflexão. Elas contribuem para uma formação completa, englobando âmbitos sociais, afetivos, culturais, cognitivos, emocionais e físicos. Na educação básica, as competências gerais da educação infantil na BNCC, o ensino fundamental, principalmente na educação infantil, os alunos devem desenvolver 10 competências gerais da educação básica, que pretendem assegurar como resultado do seu processo de aprendizagem o desenvolvimento, uma formação humana integral que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Na primeira etapa dessa educação básica, de acordo com o BNCC, com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Aí, considerando esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências nos quais as crianças podem aprender a desenvolver, sendo eles o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esses campos de experiência todos, o eu, o outro, o nós, todos que nós acabamos de citar, estão todos elencados lá na BNCC, na nossa BNCC. Essa duração do projeto, ela tem uma duração de aproximadamente 2 meses, o que não significa que ela pode ser estendida. Os professores ou os pais que queiram estender esse projeto para mais tempo, ele pode utilizar desses meios que nós passaremos aí e acrescentar alguns outros, que logo virão com a imaginação e criatividade desse professor, desse pai. A justificativa do trabalho, qual é a justificativa do desenvolvimento desse projeto, A pandemia, ela nos impossibilitou de estarmos mais próximos de outras pessoas, de familiares, de amigos.
As crianças foram as mais prejudicadas nessa questão, pois o contato com outras crianças é fundamental para o desenvolvimento humano. O convívio, o relacionamento tão importante entre crianças e adultos é necessário, porém é um desafio entender o outro, conviver em harmonia, trabalhar em equipe, buscar ajuda do outro para a resolução de problemas. É fundamental. Pensando nessas questões, elaboramos esse mini projeto para reestruturar, estreitar, estabelecer, ampliar as relações das crianças junto às outras crianças. Nesses slides aqui, né, onde nós também ensinaremos um jogo cooperativo, mas existem muitos, né, que poderão ser utilizados tanto nesse projeto quanto em outros projetos pedagógicos também, que os jogos pedagógicos, é por meio desses jogos pedagógicos que cumprem um importante papel didático e servem como uma metáfora da vida, onde muitas vezes é necessário unir forças para alcançar uma determinada meta, ajudando a pensar coletivamente. Nesses jogos cooperativos, não há um só vencedor. Todos acabam ganhando, a equipe toda acaba ganhando. Isso é muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças. Ainda falando sobre, né, jogos, sobre as brincadeiras, para Vygotsky, citado por Baqueiro, 1998, a brincadeira, os jogos, são atividades específicas da infância, nas quais as crianças recriam a realidade usando sistemas simbólicos. É uma atividade com contexto cultural e social. O autor relata sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através dessa resolução desse problema, sob orientação de um adulto ou de um companheiro mais capaz, né? Então, segundo ainda o Vygotsky, o jogo e a brincadeira permitem ao aluno criar, imaginar, fazer de conta. Funciona como laboratório de aprendizagem. Permitem ao aluno experimentar, medir, utilizar, equivocar-se e, fundamentalmente, principalmente, aprender. Bom, de acordo com o nosso projeto de extensão, né, uma das sugestões que nós vamos aqui estar priorizando, né, seria ler um livro sobre a amizade. Como o nosso tema principal é fortalecer a amizade entre as nossas crianças, com seus pares, né, com seus colegas de escola, nós vamos aqui sugerir, tá, a leitura do livro A Águia que Tinha Medo de Voar, e da editora Ciranda Cultural. Tá? Então, esse livro aqui, ele vai ressaltar a importância da amizade, a importância também da superação do medo. Muitas vezes as crianças nesse tempo de pandemia, muitas tiveram muito medo e carregam esse medo até hoje, né? Por conta de toda a situação vivenciada aí durante essa pandemia do isolamento social. E esse livro ele é bem interessante, tá? Aqui, olha, A Águia que Tinha Medo de Voar, esse aqui é a capa do livro, né? Então, aqui tem a águiazinha que está no ninho e todos os amigos dela estavam aguardando ela descer do ninho, né? Que estava bem, como sabem, as águias, os ninhos delas são muito altos, né? E a mamãe águia está pedindo para a águia, né, querer aprender a voar, ensinando ela a voar. Mas a águia estava com muito medo e não queria sair do ninho. E disse ela que era muito longe, né? E ela sussurrava de tanto medo. O professor, ele vai pegar esse livro, ele vai folhear. Este livro, ele é bastante didático, ele é para crianças de 3, ele é indicado
para crianças pequenas, né, de 3 a 5 anos de idade. Ele é um livro assim que tem uma parte também sensorial, porque aqui vocês estão vendo que tem uma cartinha, né, um envelope. Dentro desse envelope tem um bilhetinho, tem uma cartinha assim dos amiguinhos da águia que mandaram para ela, que nesse livro as crianças elas vão poder tocar, abrir esse envelope e ver esse bilhetinho que está lá dentro. É claro que ainda elas não saberão ler, a professora vai ler, mas vai aguçar a curiosidade, né, dessas crianças ali em descobrir que ali existe uma mensagem. Então, neste caso aqui, a mamãe águia ela sai para procurar comida e a Ágata, que é essa águiazinha, ela fica sozinha. E os seus amigos, eles começam a brincar lá embaixo e rir. Estão rindo, brincando, se divertindo. E como que ela gostaria de estar lá com eles? Então, vem um esquilo, escala a montanha, ele entrega um recado que está aqui dentro desse envelope, né? Cara Águita, aprenda a voar, né? Rápido, aprenda a voar rápido para você vir para cá brincar com todos, brincar com a gente, né? De todos os seus amigos. Então, ali eles estão incentivando a águia, estão chamando, estão se solidarizando, eles querem a companhia dessa águiazinha, porém ela tem muito medo de voar. Então, ela começa a reclamar, né? Ela começa a falar que ela não vai conseguir, ela começa a ver assim que todos estão lá brincando, porém ela não tem coragem, que ela acha que é muito alto. E ela se esconde no seu ninho, se encolhe entristecida. E neste momento chega, né, um pássaro, a faisã, e pergunta, né, o que está acontecendo? A faisã pergunta. Eu tenho medo de voar, lamenta-se a pequena águia, né? E a faisã tentando aqui passar uma certa tranquilidade, confiança para a Ágata, ela diz assim: eu também tinha medo de voar quando era pequena, disse sua amiga. Mas voar é muito divertido. Suba nas minhas costas e eu vou lhe mostrar. Confie em mim, eu não vou deixar você cair. Então aqui a Faizan está ajudando a Ágata a superar o medo, né? E também ela está ajudando de alguma forma ela conseguir voar, né? A Ágata sente as fortes asas da Faizan baterem à luz do sol. Então reflete em suas asas brilhantes e seus amigos as observam pairando juntas e indo cada vez mais alto. O vento faz suas penas balançarem e suas asas tremularem. A pequena águia sente-se muito livre. Aqui nessa parte do livro, aqui nessa página, vocês estão vendo que tem uma montanha, né, coberta de neve. E ali no livro físico existe aqui uma diferença de textura, onde as crianças poderão tocar, passar as mãos e sentir, né, desenvolver aí, aproveitando, né, contando essa história, né, através dessa contação de história também desenvolver a parte sensorial delas, né, que elas vão ver que são texturas diferentes, cores diferentes também ali, que são metálicas com preto aqui. Bom, é isso aí, ela grita. As duas deslizam e mergulham na leve brisa da primavera. A Ágata bate suas asas de tanta alegria e, sem perceber, sai das costas seguras da Faizan e voa ao céu aberto. O que está acontecendo aqui? A superação, né? A Ágata, que é uma águiazinha, ela superou o seu medo e quando ela viu, ela já estava voando. E aqui aquela primeira parte ali, né, que a gente colocou. Então, a Ágata
Então, o que que acontece aqui? Ela fica desesperada, a Faizan está ali para lhe ajudar. Então, ela sente o vento passar por baixo de suas asas e começa a planar e voar, que é a planar. Voar é muito divertido. Eu tenho de agradecer a Faizan, ela pensa. Então, volta ao seu ninho e escreve. Aí aqui tem um envelope que vocês podem observar. E nesse envelope também tem uma carta, né, escrita pela Ágata para sua amiga Faizan, né? Querida, muito obrigada, Faizan. Né? Ela está falando aqui, está escrevendo uma cartinha para Faizan, agradecendo a Faizan, que ela é uma ótima amiga, né? Assinado, que a Faizan ajudou ela a voar, assinado Ágata. Então, aqui, né, o ato da Ágata escrever uma cartinha de agradecimento para sua amiga Faizan também a gente ensina para as crianças, né, a gratidão, que é um sentimento muito importante, né, que é, na realidade, uma prática muito importante, as crianças aprenderem a gratidão. E ela se, né, e ela a Faizan ajudou, ela escreveu essa cartinha para Faizan. Então a Ágata, a mamãe da Ágata volta e a mamãe fica fascinada ao ver a Ágata voando, né? Parabéns, minha filha. E aqui é o fim da história. Então aqui tem também uma aba, né, que a criança também vai a Faizan aqui no caso. Aliás, a Ágata aqui e a Faizan, a criança pode subir essa abinha aqui, ó, vai imitar como se ela estivesse voando. É bastante interessante, bastante didático. As crianças gostam muito, né, de participar, de descobrir coisas novas e diferentes, né? E o objetivo geral desse nosso projeto de extensão é o estreitamento de vínculos entre as crianças, respeitando as diferenças, as maneiras de pensar e agir, que é tão importante. Bom, esse objetivo específico do nosso projeto, eles foram todos elencados lá na BNCC. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvimento de atitude, participação e cooperação. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Demonstrar valorização das características do seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos com os quais convive. Vocês podem observar que todos esses objetivos específicos aqui muitos deles já foram trabalhados nesse livro da Ágata, né, que tinha medo de voar. Porque ali tem a empatia, ali tem a cooperação, né, ali tem também as características do outro, né, que a Ágata, apesar de ser uma águia, ela tinha medo de voar, foi respeitado, né, tem a superação, o relacionamento dela com os amigos e com a amiga Faizan, né, então esses objetivos específicos aqui, vocês vão ver que estão em todos, nessa contação de história, assim como nos demais os jogos pedagógicos e cooperativos que a gente vai estar falando mais adiante também. Bom, ainda, né, dentre os objetivos específicos elencados aqui na BNCC, que foram tirados inclusivamente, né, e exclusivamente da BNCC, ainda tem, ó, usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com o conflito nas interações com crianças e adultos. Aqui a gente pode ver também que na nossa contação da história houve, né, o respeito mútuo, né, entre os colegas da Ágata, entre a Faizan, que respeitou ali o medo dela e a ajudou a superar esse medo. E nos demais jogos cooperativos e as outras brincadeiras que nós estaremos mostrando aqui também estarão sendo utilizados aí esses objetivos. O outro objetivo seria criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Né? Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta
e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades, né? Então, nós temos outros, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais, que vocês verão que nós, no final do trabalho, né, nós também faremos aqui a exposição desses trabalhos aqui, que as crianças poderão fazer no decorrer aí desse projeto, que serão aplicados por quem quer aproveitar o nosso projeto. Expressar ideias, desejos, sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita e relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e de sua comunidade. Bom, quais serão os conteúdos aqui? Levantamento dos conhecimentos prévios, o que as crianças sabem sobre amizade. Então, assim, para que esse trabalho ele tenha um bom desenvolvimento, seria interessante e é muito importante os professores, né, que aplicarão esse projeto em sala de aula com suas crianças pequenas na educação infantil, eles vão ter que levantar o conhecimento prévio dessas crianças. O que elas sabem sobre a amizade? Qual a importância do amigo na vida dessa criança? Qual a importância de estar com os amigos? E os professores ali podem cantar junto com essas crianças, pode trabalhar a música Amigo é Coisa para Se Guardar, não sei se vocês conhecem, aquela música do Milton Nascimento, que é assim: amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim que mostra a razão. E por aí vai, né? Então, essa música ela pode ser trabalhada de várias formas. Pode ser trabalhado, né, o significado de cada uma das palavras, que amigo é coisa para se guardar, que amigo é um tesouro, não é? E ao ler essa história, as crianças vão, de repente, identificar alguns amigos delas na própria, né, salinha de aula delas, né? E por aí vai. Então, é muito importante a gente ressaltar essa amizade, a importância da amizade, né? A importância de aceitar o outro da forma como ele é, as diferenças, a inclusão também social é muito importante ensinar para as crianças desde muito pequenas a respeitar e a valorizar todos os atributos que as pessoas têm, tá? Que o coleguinha tem. E os jogos cooperativos, também podemos perguntar quem que já ouviu os jogos cooperativos e por mais, né, por aí vai. Desenvolvimento, qual é a primeira etapa aqui? Também ainda falando sobre a música, né, amiga, é coisa para se guardar. Bom, primeiro, depois de fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dessas crianças, para saber o que elas entendem sobre amizade, que nós acabamos de ressaltar ali, a importância do amigo, e fazer um cronograma, né, um cartaz, aí o professor vai ver qual que é a melhor maneira de ele estar trabalhando isso, de atividades de acordo com o período, semana para o desenvolvimento do projeto. Então, ele tem que fazer um cronograma, né, ele tem que se organizar, fazer ali tudo marcado para que não haja um perecimento aí do seu projeto, para que não ficar no esquecimento, né? Então, tem que ter uma rotina, tem que ter um cronograma com tudo marcado para ver qual vai ser o próximo passo. Na segunda etapa, vai ser coletado dos dados, né? Coleta de dados, buscar de informações, pesquisa com esses alunos e as famílias dele, sobre essas atividades, conhecendo os jogos cooperativos. É muito importante explicar para a criança o que é jogo cooperativo, que nos jogos cooperativos o mais importante é jogar, é participar, é brincar, tá? Não tanto a importância do sempre ganhar, né? Porque ali o mérito é do grupo, da equipe. Então, todos saem ganhando, tá? Por isso que é muito importante a gente ressaltar isso, que às vezes a criança ela não sabe perder, ela sempre acha que tem que ser a primeira, ela sempre acha que ela tem que ganhar, e quando ela tem alguma frustração, quando ela não ganha, ela se sente triste e desvalorizada, que não é esse o objetivo dos jogos cooperativos, é justamente fortalecer isso, a ajuda. Todos no final saem ganhando, inclusive quem perdeu também, a equipe perdedora também, ela sai ganhando simplesmente pelo fato dela ter participado, dela ter brincado, dela ter colaborado.
E, bom, depois dessa coleta de dados, as buscas de informações, né, foi feita pesquisa com os alunos, no caso, né, a família ou do professor, e também que nós vamos, na segunda parte do nosso trabalho, nós vamos ensinar também um jogo cooperativo, tá? Mas aqui eu já tenho algumas sugestões para vocês. O pega-pega de mãos dadas, né? Esse pega-pega de mãos dadas, ele é bastante interessante, porque as crianças, elas vão pegar as mãos, né, uma das outras, e aí a criança que elas tocarem, elas vão fazendo parte de uma grande corrente. Então, é bastante interessante, é bem gostoso brincar. E as crianças, elas amam brincar dessa forma, né? É uma forma, assim, um jogo cooperativo onde elas têm que se ajudar, tá? O vôlei-sol, que também será explicado como que funciona, que é um jogo cooperativo também, que os professores vão precisar utilizar só lençol, que pode ser feito do próprio TNT, né? E bola, né? Caneta coletiva também é uma sugestão para estar brincando, né? Essa caneta coletiva, o professor vai precisar de barbante e uma caneta, né? E todas as crianças vão pegar um pedaço desse barbante, né? Um vai pegar uma ponta, outro vai pegar a outra. No meio desse barbante, é como se fosse uma estrela, né? E no meio desse barbante vai ser pendurada uma caneta, onde elas terão que colocar essa caneta dentro de uma garrafa, né? E para que isso aconteça, todas elas têm que trabalhar em sintonia, né? A equipe dela tem que trabalhar em sintonia, porque senão eles não vão conseguir colocar a caneta dentro daquela garrafa. É bastante interessante também estar brincando desta forma, tá? Na caneta coletiva. Nós também ensinaremos, tá, os brinquedos construídos, tá? O brinquedo construído aqui vai uma sugestão que é o vai e vem, que é aquele brinquedo feito com uma garrafa PET, é uma brincadeira bem antiga, que as crianças amam, muito fácil de fazer, tá? Esse daqui tem aqui muito na internet, basta pesquisar, vocês vão colocar lá, brincadeira vai e vem, que é de uma garrafa, né, PET, e amarra dois barbantes, né, onde as crianças vão puxar e depois uma que fica numa ponta, outra criança fica na outra. Elas vão brincar desse brinquedo, que é um brinquedo que foi construído por elas mesmas, né? Os professores vão ensinar isso daí, depois elas vão brincar com esse brinquedo. O jogo da memória, vocês também poderão fazer um jogo da memória com as próprias fotos da criança. Nós ensinaremos aqui um jogo da memória com tampinhas de garrafa, PET, ou tampinhas de garrafa de forma geral, mas também o professor poderá utilizar, fazer um jogo da memória com as fotos das crianças. Elas vão amar estar brincando, né, estar confeccionando o jogo onde há a própria foto dessa criança, né? E daí, depois dela confeccionar, ela vai brincar, né, de jogo da memória, e também elas poderão fazer até mesmo um quebra-cabeça com a utilização da sua foto, né? O professor, ele poderá talvez imprimir até em preto e branco, é divertido, vai ser legal da mesma forma, tá bom? E histórias construídas pelas crianças. Então, o professor, né, nessa sugestão nossa aqui, esses alunos, eles poderão inventar, construir uma história, e o professor poderá até transcrever, né, essa história ali, o aluno pode levar para casa, né, para estar confeccionando ali um livrinho, de repente com seus desenhos, né, e a partir desse desenho, essa criança, ela pode fazer um livro da história dela. Então, eles poderão, com a ajuda dos seus pais ou na própria sala de aula, pegar várias figuras, né, vários recortes aí de revistas, recortes de livro que não se utiliza mais, e essa criança, através dessa colagem, ela vai inventando a sua história, ela vai contando a sua história. As crianças amam esse tipo de brincadeira, tá? E no final, né, ela vai fazer um livrinho, e o professor, né, essa criança poderá fazer a capa desse livrinho de acordo com a sua criatividade, e depois esse livrinho vai ficar ali, né? O professor, ele poderá fazer um cantinho da leitura na sala de aula, ficar ali os livrinhos confeccionados pelas próprias crianças, tá bom?
E entre outras histórias também poderá ser contado, tipo Amizade com Selo de Autenticidade. Nós acabamos de falar da história da Ágata, que era a águia que tinha medo de voar, mas nós temos também outras histórias que poderão ser trabalhadas, né? Essa amizade com selo de autenticidade, etc. O livrinho, né? Elaborar um cantinho que possibilite a construção de brinquedos para brincar com os amigos. Isso é muito importante, tanto em sala de aula, até talvez em casa também. E os recursos que terão que ser feitos até naquela projeção e na cronometragem ali, né? Para a realização aí, colocar em prática esse projeto, cujo título é Amizade, né? Então, eles têm que relacionar os materiais que serão necessários para as atividades, vivência, experiência e providenciar esses materiais aí quando esse projeto for aplicado em sala de aula ou até mesmo em casa. Bom, no final da realização desse projeto, a partir das observações, né, vai ter que ser feita uma avaliação final do projeto para ver se, né, qual foi o aprendizado aí dessas crianças, né? Então, os professores vão estar observando, né, se as crianças participaram de forma leal e cooperativa nas atividades propostas, adotando atitudes de respeito e solidariedade com os colegas. Partindo das ideias de Hoffman, Hadi, Mendes, entre outras, a avaliação deve ser contínua, global e formativa. Então, não basta fazer um trabalho e deixar ele no esquecimento, né? Ele tem que sempre estar ali sendo lembrado, né? Tem que mostrar algo ali, o que as crianças, pelo menos no decorrer daquele ano, o que elas fizeram naquele projeto, as fotos que vão ficar expostas ali, algum objeto, brinquedo, livro que a criança tenha confeccionado, né? O levantamento dos conhecimentos adquiridos, selecionar os instrumentos que usará para a aplicação desse projeto. E no produto final, depois de feito, né, de realizado todas essas etapas aí que a gente anteriormente já expôs, seria muito interessante fazer uma apresentação de uma exposição de fotos dos jogos cooperativos e exposição dos brinquedos construídos pelas crianças. Isso, gente, é assim o fechamento com chave de ouro, tá? Professor, né, vai organizar uma exposição durante todas as brincadeiras que foram feitas, desde a confecção dos brinquedos, desde a leitura ali daquela história da Ágata, a participação dessas crianças, tirar uma foto, de repente, né, fazer uma filmagem também e expor essas fotos. E os brinquedos que foram construídos pelas crianças, até aquele livro de histórias, brinquedos pedagógicos, né, as fotos dos jogos cooperativos que foram, né, que foram utilizados com as crianças que elas participaram, tirar todas essas fotos e fazer ali uma exposição de fotos, exposição desses brinquedos aí, tá? Selecionar todo o material que vai ser utilizado nessa exposição, juntamente com essas crianças, e fazer essa exposição, de repente, chamar a família, chamar os colegas, talvez alguns colegas de outras turmas também, da sala, né, da escola, para estar ali prestigiando esse trabalho final aí dessas crianças. Como vocês podem verificar, tá? As nossas referências bibliográficas foram, né, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Educação Infantil e Ensino Fundamental, tá? Que foi primordial. Bom, na segunda fase do nosso trabalho, que vai ser apresentado pelo acadêmico Lincoln, né, ele vai mostrar, assim, como que confecciona os brinquedos reutilizáveis. Ele vai ensinar a confeccionar um brinquedo reutilizável, né, ou reciclável, e o jogo cooperativo, tá? Então, o brinquedo reutilizável vai ser um brinquedo com uma garrafa PET, que vai mostrar como que faz um carrinho ali, um brinquedo, né, que vai ser confeccionado para essas próprias crianças. O jogo da memória pedagógico, e esse jogo da memória pedagógico vai ser com tampinhas de garrafa PET, e o jogo cooperativo, cujo nome vai ser Vôlei-Sol, que é aquele que nós comentamos anteriormente, que é muito importante, que as crianças amam, uma forma de brincadeira muito saudável, que muitos adultos também gostam
de estar aproveitando, de estar participando. Bom, gente, neste momento eu agradeço pela participação de todos vocês. Gostaria que vocês comentassem, tá? Sobre esse projeto do meu estágio supervisionado aí, tá? Projeto de extensão com o título Amizade, confecção de jogos pedagógicos, brinquedos reutilizáveis e jogos cooperativos, tá? Muito obrigada pela participação de vocês e até mais.